Fala, filhotes, estão vivos. No vídeo de hoje um pouquinho sobre a filosofia escolástica medieval dos séculos XI ao século XIV. Mais precisamente Santo Anselmo, que viveu entre 1033 e 1109, e Pedro Abelardo, que viveu de 1079 a 1142, da obra Curso de Filosofia e na parte da filosofia cristã. Essa obra aqui é o Curso de Filosofia para professores e alunos dos cursos de segundo grau de graduação da Antônio Rezende, organizador, a 13ª edição da editora Jorge Zahara, editora, né? Essa obra aqui. Então, filosofia escolástica medieval do século XI ao XIV, Santo Anselmo, que viveu de 1033 a 1109. Santo Anselmo é considerado o verdadeiro fundador da escolástica medieval. Retoma com um renovado vigor o projeto agostiniano de compreender com a razão as verdades da revelação. Seu lema é a fé na busca da compreensão, fides quaerens intellectum. Exprime adequadamente o seu enfoque. Com efeito, para Santo Anselmo é necessário primeiro crer e só depois procurar entender. Crer para compreender ou para entender, né? A fé não só não prejudica, mas é a condição necessária para a compreensão racional das verdades reveladas. Não tento, assim, eu penetrar a tua profundidade. De maneira alguma minha inteligência se amolda a ela, mas desejo ao menos compreender a tua verdade que o meu coração já crê e ama. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente creio porque, se não cresce, não conseguiria compreender. Está no Proslógio, capítulo 1, a obra do Santo Anselmo. E isso aqui já tinha sido dito também, né, pelo Santo Agostinho, crer para compreender esse princípio. Santo Anselmo parte do pressuposto de que não pode haver oposição entre a fé e a razão, manifestando grande confiança na capacidade da razão de poder demonstrar a verdade dos dogmas revelados. Apesar de sua fé profunda na revelação, pode ser considerado um verdadeiro racionalista. É que se verifica na sua famosa prova da existência de Deus, mais conhecida como argumento ontológico. Nesse argumento, pretende demonstrar que a existência de Deus, afirmada pela revelação, é uma verdade também evidente para a razão. Tão evidente que é impossível sequer pensar que Deus não existe sem cair numa contradição. O modo de articular o argumento ontológico mostra em Santo Anselmo um verdadeiro representante da dialética medieval. Mas o ser do qual não é possível pensar nada não pode existir somente na inteligência. Se, pois, existisse apenas na inteligência, poder-se-ia pensar que há outro ser existente também na realidade, que seria maior. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada maior existisse somente na inteligência, este mesmo ser do qual não se pode pensar nada maior tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo maior, o que certamente é um absurdo. Logicamente é um absurdo, né? Logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior, ele deve existir, sem dúvida, na inteligência, tanto na inteligência quanto na realidade. Então Deus não é só uma ilusão ou uma criação da nossa inteligência, mas também é algo que existe fora da nossa inteligência, porque se podemos pensar num ser que não existe nada maior do que ele, então quer dizer que ele tanto existe na nossa inteligência, no nosso intelecto, quanto também na própria realidade. É o que vai dizer ele no Proslógio, no capítulo 2. Porque esse ser precisa necessariamente existir, porque se ele só existe na nossa mente, não existe na nossa realidade, aí nós teremos uma contradição, um absurdo. Então, o Pedro Abelardo, ele viveu entre 1079 e 1142, ele é considerado, juntamente com Santo Anselmo, um dos fundadores da escolástica medieval. Inclusive, ele vai ser um filósofo conceitualista e vai ter uma biografia bastante interessante. Ele tem um caso com Heloísa e, por conta desse caso, ele acaba se arrependendo, era uma aluna dele, e se castra por conta disso, vai para o mosteiro, ela também vai para o mosteiro, e ambos vivem isolados, mas se amando até o fim de suas vidas. Né? Porque naquela época o professor não podia casar, o professor geralmente era alguém ligado à igreja e tinha que fazer também o voto de castidade e um compromisso do celibato. Né? Levou ainda mais longe o esforço de Santo Anselmo no sentido de explicar racionalmente as verdades da fé, chegando mesmo a ultrapassar os limites aceitos pela ortodoxia ao submeter os dogmas às exigências críticas da dialética que ele sabia manejar com grande habilidade. Na sua obra Sic et Non, Sim Não, coloca em confronto as posições contraditórias das autoridades reconhecidas pela Igreja. Os apologistas, os defensores da fé cristã, os escritores eclesiásticos, os padres da Igreja, até os grandes teólogos do seu tempo. A respeito de cada questão, deixava claro que, com base nessas autoridades, seria possível provar tanto uma tese como uma tese contrária.
Ficava, pois, só a razão como última instância a que se recorrer nas questões controvertidas. Embora mantendo o primado da fé e da revelação, deixe o campo aberto à especulação e à pesquisa racional. Tanto assim que São Bernardo, seu principal opositor, o acusava de reivindicar tudo para a razão humana, sem deixar nada para a fé. O filósofo me responde: é o meu trabalho que está em debate. Com efeito, não consiste o fim último da filosofia em buscar racionalmente a verdade, em superar as opiniões dos homens, substituindo-as em tudo pelo reino da razão? Então, um diálogo entre um filósofo, um judeu e um cristão. Alvres, Coises, Abelard, textos apresentados e traduzidos por M. Gandillac, de Paris, 1945, página 213. Se a fé de fato exclui toda discussão racional, se ela não tem méritos, se não à custa disso, de tal sorte que o objeto é do juízo crítico e que é necessário aceitar imediatamente tudo que é ensinado pelos pregadores, apesar dos erros difundidos por tal pregação, neste caso de nada serve ser crente. Onde não é a razão que dá o assentimento, tampouco pode ela refutar qualquer coisa. Se um idólatra nos vier dizer de uma pedra, de um pedaço de madeira ou de qualquer outra criatura, eis o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, se ele nos pregar qualquer outra evidente abominação, quem poderá refutá-lo se se exclui toda a discussão no domínio da fé e não da razão? Então, isso aí é um pouco do pensamento do Pedro Abelardo e um pouco também do pensamento do Santo Anselmo, da filosofia escolástica medieval. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, Bibs, e até a próxima.